Eu, o Tassiano Anselmo, fui nascido em Mato Grosso, que depois virou Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, e vim para São Paulo em setembro de 1959. E chegando aqui, fui trabalhar em fábricas. Trabalhei na Antártica 10 anos, depois saí da Antártica, fui trabalhar em metalúrgica e a minha participação na luta foi devido à minha criação, que eu fui criado sem pai e passamos muitas necessidades, e eu sempre falava para minha mãe que um dia que eu crescesse eu ia para uma cidade grande para aprender onde tinha justiça. Porque lá no interior a minha mãe lavava muita roupa para fora para sustentar a gente sofria muita injustiça. Era eu e mais 3 irmãs. E meu pai morreu, eu tinha 4 anos de idade. Por isso que eu vim para São Paulo. Chegando aqui, fui trabalhar nas fábricas, né? E participar também da luta dos trabalhadores. Eu cheguei a ser associado no sindicato do pessoal da bebida. Depois, quando eu saí, entrei para o sindicato dos metalúrgicos. Também me associei ao sindicato. Quando fui ser metalúrgico, me associei ao sindicato. Mas antes de participar na luta de oposição no sindicato, eu participei da Pastoral Operária, que era uma organização da igreja, que surgiu na época da ditadura para substituir o sindicato, porque o sindicato estava todos com intervenção militar e a gente não podia discutir todos os problemas que a gente sofria dentro das fábricas, as repressões dentro das fábricas, a gente não podia discutir no sindicato, porque lá tinha interventor. Então, a nossa organização, para fazer o debate dentro das fábricas, a gente fazia, na época da repressão, fazia mais junto à Pastoral Operária, e aonde eu fui participar para fazer esse trabalho de organização da classe operária. E quando foi em 73, nós estávamos distribuindo um material da Pastoral Operária que contava por que o feriado porque é feriado dia 1º de maio, e nesse documento embaixo tinha como fala, um desenho, uma charge? Não, uma frase. Embaixo tinha uma frase. Daí concluímos que o 1º de maio não é um dia de festa, é um dia de luto e luta. E por causa dessas palavras, eu fui preso, fiquei 11 dias, 8 dias no DOPS, 3 dias na UBAN. E depois que saí da cadeia, o Dom Angélico veio de Ribeirão Preto para São Paulo para coordenar a Pastoral Operária, e ele me chamou para ir participar da coordenação arquidiocesana da Pastoral Operária. Então foi aonde eu participei, e a gente, dentro da Pastoral Operária, a gente tanto comunicava com a classe operária, como a gente também tinha formação, sabe? A gente fazia bastante formação política, religiosa e trabalhista. E aí em 78, os companheiros me chamaram para fazer parte na oposição, na chapa de oposição ao Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, em 78. Na qual teve como cabeça de chapa o Anísio Batista, e o vice era o Santos Dias, finado Santos Dias. O Valdemar hoje também é falecido, né?
e praticamente nós ganhamos aquela eleição. Mas como ministro daquela época lá, Arnaldo Prieto, deu a vitória para o Joaquinzão. E nós tínhamos certeza que nós tínhamos ganhado a eleição, porque o próprio delegado do trabalho daqui já tinha dado. O procurador. O Vale Peru, procurador da Justiça do Trabalho em São Paulo, ele já tinha anulado a eleição, porque ele disse que era tanto fraude que não dava para dar a vitória para eles. E aí nós acabamos perdendo a eleição. E assim continuou, e até hoje a gente ainda não viu nenhum grupo de oposição ganhar o Sindicato Metalúrgico de São Paulo. E estamos aqui. E nessa continuação dessas andanças, essas lutas junto à classe operária, a gente participou também de muitas assembleias lá em São Bernardo do Campo, quando o Lula fazia aquelas organizações dos trabalhadores lá em São Bernardo. Fui várias vezes lá. E quando, numa dessas, o Lula propôs que a gente fundasse um partido dos trabalhadores. Por quê? Porque a gente faz a luta aqui embaixo e vocês sabem, né? É assim, você faz uma luta lá no bairro para defender, para lutar por um interesse lá do bairro, uma escola, uma creche, alguma coisa, mas termina lá no prefeito. Porque você tem que ir falar com o prefeito e o prefeito acaba não fazendo nada. Outras lutas a gente faz na área do governo. E o governo também não faz o que a gente quer. E assim as mesmas coisas acontecem junto da classe operária. A gente reivindica vários direitos no sindicato, a gente reivindica o direito de trabalho. E principalmente na época dos militares, era assim, enquanto você estava lá dentro da fábrica, produzindo e não reclamando os seus direitos e os problemas encontrados na produção, você era um excelente operário, você era um camarada muito bom, você era um excelente operário. Mas quando você passava a reivindicar os seus direitos trabalhistas, e também reclamar das péssimas condições de trabalho, que máquinas que não funcionavam, muitos problemas que aconteciam dentro das fábricas, aí quando você reclamava aí, você passava a ser agitador, você passava a ser comunista, aí você não prestava mais para o patrão. E era respaldado pelos militares, porque os militares estavam ao lado dos patrões. Então a gente não podia reclamar nada. Tinha que ficar, sofrer ali, era escorregando no óleo dentro da fábrica, era caindo peça em cima da gente, era trabalhando num barulho insuportável, mas você não podia reclamar. Por quê? Porque na época da ditadura, era assim, você tinha que sofrer calado e não podia reclamar. E nem se organizar para defender os seus direitos. E então, nesta que a gente se organizou, porque o Lula propôs justamente essa ideia. Falou, olha, a gente reivindica, a gente luta, mas nós não temos representante nosso no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, nos governos, nós não temos gente nossa, só tem representante dos patrões. Então nós temos que construir o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Aí foi que então, em 1980, saiu a ideologia de fundação do Partido dos Trabalhadores, e em 82 nós já lançamos, foi lançados as primeiras candidaturas do Partido dos Trabalhadores. E aqui em São Paulo, o companheiro Lula foi candidato a governador. E naquela época, como a gente tinha que oficializar o partido,
E para isso a gente dependia de 5% dos votos válidos aqui no Brasil, né? Então, como eu já tinha sido um camarada que tinha participado de Sociedade Amigo do Bairro, de oposição metalúrgica, de pastoral operária, de vários movimentos, então, como eu já tinha assim, um certo conhecimento, aquele companheiro que acabou de falar agora há pouco, Salvador, que é da Frente Nacional dos Trabalhadores, eu fui lançado candidato a deputado estadual pelo PT para atrair votos para o partido, para a gente legitimar o partido, entende? E consegui quase 10 mil votos para a legitimação do Partido dos Trabalhadores, isso em 82. E o meu apoio, aí é que está a diferença, que quem viu a minha candidatura, quem participou da minha candidatura, pena que um grande amigo da gente, que morreu agora há pouco tempo, ele sempre falava, ó, vocês querem saber como é que faz campanha sem dinheiro? Procura o Tassiano. Porque acho que foi o operário, eu acredito que foi o único operário dentro do Partido dos Trabalhadores que foi candidato sem dinheiro. O material da minha campanha, aqueles mosquitinhos que eles distribuem aí, muito bonitinho, os meus eram feitos em resto de papel de computador, imprimido no mimeógrafo a álcool, à mão. Era o material que foi feito para mim em 82. E cartaz para colar assim, tinha um grupo de amigos que me ajudava, que ia lá em casa ajudar, fazer em jornal. A gente fazia as propagandas em jornal velho. Escrevia lá no jornal velho, com tinta, destacava, e colava nas paredes, nos postes e tal. Essa foi a minha campanha. Foi uma campanha bem humilde mesmo, mas eu acho que, pelo menos para mim, serviu assim como um exemplo de que se a pessoa tem representatividade e tem um pouquinho de apoio, dá para ele ser um deputado, um senador, um governador, alguma coisa. Mas eu acho que depende muito da pessoa, sabe? Da pessoa realmente representar a classe operária. Porque se esse cara realmente ele aparece, quando ele sai candidato, ele não precisa de muita coisa para se eleger. Né? Isso eu sempre defendi em Deus da fundação do Partido dos Trabalhadores. Se vocês, no início, na fundação dos trabalhadores, eu defendi uma ideia que era assim: o sujeito era eleito um mandato de 4 anos. Se ele quisesse se reeleger um outro mandato, ele que tinha que fazer o nome dele para que no outro mandato ele já fosse conhecido, que não precisava fazer muita campanha para ele, que alguém já conhecia ele. Mas infelizmente isso não aconteceu. E hoje a gente vê todos os nossos candidatos, quando sai candidato aí, a gente tem que se descabelar para eleger os companheiros, por falta de representatividade dentro das categorias. Porque eu acredito, o cara poderia estar presente dentro da categoria metalúrgica, dentro dos pessoal da saúde, do transporte, da educação, da segurança. Tem muitos lugares para os nossos candidatos se aliar a alguma coisa, para que numa eleição ele é conhecido em algum lugar. Mas infelizmente os nossos companheiros não assimilaram muito essa coisa e parece que assimilaram mais a ideia dos outros partidos conservadores que já estavam aí e se acomodaram igual aos outros, e por isso que hoje nós estamos encontrando certas dificuldades na organização da classe operária. Eu sinto isso hoje, já estou com 85 anos de idade e me sinto bastante cansado, mas sinto ainda que os nossos
deputados, senadores, governadores, não se faz presente, não se faz jus ao cargo que tem. Porque se fizesse, a própria classe operária, os trabalhadores, reconhecia e não precisava fazer muita coisa para reeleger essas pessoas. Então, companheiro, eu acho que é muito isso, e eu continuo defendendo essas ideias. E a minha última participação, como um trabalhador que veio do interior e que veio lutar junto da classe operária e que sofreu as repressões da ditadura, a minha última participação foi no Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo. E eu acredito, companheiro, que se cada um de nós arregaçar as mangas e fizer alguma coisa, nós ainda podemos usufruir de algumas riquezas desse país. Ao contrário, companheiro e companheiras, nós vamos perder o que já conquistamos, como já perdemos neste governo. E se nós não se organizar e continuar a nossa luta, acreditando que a gente pode mudar alguma coisa, mas que nós mesmos façamos isso e ficar esperando por alguém, não vai acontecer, companheiros. Temos que assumir as nossas responsabilidades e cada um fazer a sua parte. Então, na Antártica, o problema que acontecia dentro da Antártica, eu presenciei lá dentro, é que os encarregados que tinham lá, eles eram incompetentes. Eram as pessoas que você percebia que eles não serviam nem como operário, mais como encarregado. E às vezes eu mesmo tinha problema com os encarregados por causa disso. Que muitas coisas que a gente via que estava errado e eles não aceitavam. E a gente que era reprimido, os trabalhadores que estão errados. Você está fazendo as coisas certas, mas como o encarregado, ele é encarregado, ele acha que é ele que tem que mandar, é ele que tem que impor as ideias. E tanto é que na Antártica, eu fui mandado embora. Quando eu fui mandado embora na Antártica, eu só saí de lá porque eu quis. Porque a pessoa que tinha me arrumado para mim ir trabalhar na Antártica, ele era um chefão lá na Antártica. Ele era o contador da fábrica. Ele arrumou esse emprego para mim por intermédio de um amigo. Mas a gente trabalhava na produção, tá? Trabalhava na produção, consertando aqueles engradados de madeira, que iam a fita de aço e tal, e a gente consertava aqueles engradados de madeira. Então, a gente pegava 10 engradados, arrumava 10, depois pegava mais 10 e era assim que arrumava. E o apontador de produção, ele era um agiota. Ele ficava emprestando dinheiro a juros e ficava anotando as coisas dele e esquecia de marcar a produção da gente. Eu fui reclamar por causa disso. E falei com o encarregado, e o encarregado falou que tinha que contar toda a produção do dia. Eu falei para ele, falou, meu amigo, o senhor quer saber? Eu não dou a minha moral em troco da Antártica, tá? Não é só troco de 10 engradados, não. Em troco da Antártica eu não dou a minha moral. E aí eles me mandaram embora. Mas aí o cara que tinha me arrumado lá perguntou se eu queria ir embora mesmo. Tinha 10 anos já lá. Eu queria ir embora mesmo. Falei, não, estou indo embora, vou embora, né? Porque na verdade, eu estava muito interessado em ser metalúrgico. Eu vim para São Paulo para mim ser metalúrgico, eu queria ser metalúrgico, mas não tinha arrumado, né? Aí foi aonde eu saí e fui trabalhar na metalúrgica. Mas na metalúrgica, companheiros, a vida é mais dura ainda. Porque lá eu fui trabalhar de torneiro,
que eu entrei no Senai e tal, fiz o curso de torneiro, e tinha lá umas máquinas, uns tornos, e tinha um torno revólver, mas fazia um barulho tremendo, era muito barulho. E o patrão, os patrões lá não compravam a ferramenta adequada para a gente trabalhar, rapaz. Não tinha ferramenta adequada. Eu e o meu cunhado, que ele era encarregado lá, a gente tinha que catar material velho para fazer ferramenta que não tinha ferramenta. E ele queria que a gente desse produção. Como você vai dar produção se não tem ferramenta para você trabalhar? E a perseguição é assim dentro das fábricas, né? Se você não está dando produção, você não é um bom empregado. Você só é bom empregado quando você está dando boa produção. Mas eles não se interessam em ajudar a gente a fazer essa produção. Mas que nas fábricas sempre foi muito difícil a vida do trabalhador. Sem contar, amigos, que dentro da própria fábrica tem companheiros traidores que ficam do lado do patrão e entregando os companheiros. E isso aí eu percebi em quase todo lugar que eu trabalhei, era desse jeito. Eles sempre opunham, tinham... Eu tenho outra historinha que eu vou contar comigo. Eu, antes de vir para São Paulo, eu era jovem ainda, né? E eu trabalhava numa padaria lá em Mato Grosso. Trabalhava em padaria, sabe? Os fornos lá em Mato Grosso não é igual ao São Paulo. Agora lá também é assim, né? Que as fornalhas são no lateral. Era na boca do forno mesmo, sabe? E era lenha de angico, e o forno era muito maior que essa sala aqui, bem maior. E eu era ajudante, eu não era forneiro. Mas quando o forneiro faltava, eu tocava o serviço. Eu sabia, já tinha aprendido com outro forneiro que tinha saído, eu já tinha aprendido a trabalhar no forno. E aí cheguei no patrão, né, e falei para ele, ó, Samir, eu estou fazendo serviço de ajudante, às vezes faz serviço de forneiro e estou ganhando uma miséria aqui. Ele disse para mim, se você não está contente, qualquer criança faz esse serviço que você faz. Falei, então, tchau, estou indo embora e você põe uma criança para fazer o meu serviço. No mesmo dia ele foi lá na casa da minha mãe, voltou lá em casa e pediu, pelo amor de Deus, que se eu fosse para lá, ele ia aumentar o meu salário, se eu casasse ele ia dar casa para mim morar, que eu podia pegar o tanto de pão que eu quisesse. Foi lá implorar para mim voltar para o trabalho. Nessas alturas eu já estava em Araçatuba já. Já tinha me mandado para Araçatuba. E aí minha mãe, porque naquela época não tinha telefone, né, ela escreveu para mim dizendo que eles tinham lá me procurar. Eu falei, é assim, sabe? Porque se a gente dá o braço a torcer, eles não se tocam que eles precisam da gente. Não é verdade? Então a gente... vou contar outra historinha também. Outra vez, depois que eu cheguei em Araçatuba, fui trabalhar numa padaria também. Fui trabalhar numa outra padaria lá e todos os domingos a gente pegava no serviço às 11 horas da noite. E eu era forneiro, né? O forneiro não tem hora para sair, é a hora que acabar, né? E chegou um domingo, domingo começava às 11 horas. Chegou um domingo, o patrão chegou e falou para mim, falou, ó, Tassiano, hoje nós vamos começar às 8 horas. Eu falei, que hora? 8 horas. Eu falei, eu não vim aqui 8 horas, não. Aí ele falou assim para mim, ó, então você paga um para vir no seu lugar. Eu falei, se eu for pagar um cara para vir no meu lugar, ele vai querer o salário que você me paga um mês, cara. Ele não vai querer vir aqui pela miséria que você me paga, não. Ele falou, então você vira, você arruma um cara aí, vai vir no seu lugar.
Você se vira. Falei, eu me viro? Quem se vira é você, rapaz. Quem tem padaria é você, não é eu, não. O dono da padaria é você, não sou eu. Quem vai perder massa aí, quem vai tragar, é você, não é eu, não. E você quer saber de uma coisa? Eu não venho hoje, não venho amanhã, nem nunca mais nessa porcaria. Você toma banho, toma conta dessas piluncas aqui, que eu não volto mais aqui. E nunca mais voltei lá. Só voltei lá para pegar meu profissional que ele não tinha registrado e receber o dia que eu entrei trabalhado. E sempre foi assim, sabe? Pá, quer, não quer, então sai fora e pronto. Não fica implorando, não. Porque patrão é assim, se você começar a implorar com ele, aí que ele monta nas costas da gente. Eu vou te falar, eu vou te contar uma história, Neto, que democracia. Eu sinceramente, eu nunca vi em lugar nenhum. Nem na fábrica, nem na igreja, nem em lugar nenhum existe realmente a democracia. Porque democracia está dentro de a pessoa ser, sei lá, ou eu estou confundindo democracia com socialismo, que eu não acho que é isso, né? Mas não existe, né, Neto? Não existe democracia dentro de fábrica. Porque lá o patrão é o carrasco. O encarregado é o chefe, é o outro carrasco. O encarregado é outro carrasco, que está ali só para mandar. Ele não está ali para ver o que está acontecendo e ajudar você a reclamar da coisa que está errada. Ele está lá só para mandar. E aí eu não vejo democracia dentro de fábrica. É muito difícil uma democracia dentro de fábrica. Porque é a partir dos próprios companheiros. Tem um companheiro ali que está doido para te ferrar. Então, sinceramente, Neto, para entrar para a metalúrgica, eu entrei no Senai. Mas com quantos anos mais ou menos? Fiquei 2 anos. Não, com que idade mais ou menos? Idade, eu tinha 30 e... Deixa eu ver. Acho que eu tinha 36 anos. 36 anos. Quando eu fui para o Senai. Já tinha 36 anos de idade. Agora, uma outra experiência que eu fiz, isso em 80, na época do Montoro, no governo, que existiu aquele desemprego terrível. 82 para 83. 82? Para 83. Ele ganhou em 82. 82? Ele ganhou e tomou posse em 83. Foi essa crise mesmo. Foi essa crise mesmo. Essa data aí mais ou menos, é. Não tinha emprego. E existia um desemprego danado e eles tinha assim, uma organização que você tinha que organizar para pegar a cesta base. Você tinha que organizar 20 trabalhadores trabalhando e 20 desempregados. E fazer ali um grupo de discussão com trabalhadores e desempregados. E como naquela época o Adolfo e o Juraci, eles tinham ficado na coordenação, porque eu tinha saído da coordenação do movimento, por motivo de trabalho e muita dificuldade, eu deixei os dois, tomando conta que eles não tinham o que fazer mesmo, né? E aí eles me exigiram que eu organizasse o movimento, que eles não tinham capacidade de organizar. E nós organizamos um grupo e recebemos a cesta base. Recebemos a cesta base, sem mentir, Neto, quando foi no outro dia, você já foi lá em casa não, né? Já? Aquela praça que tem ali de frente à padaria, Neto, aquela praça estava tomada. Sabe o que é tomada? Estava tomada aquela praça de gente. Eu falei, mas o que será que está acontecendo? Cheguei de serviço, né? Chegava lá às 7 horas. Aí, o que será que está acontecendo aqui? Aí os caras falaram, não, tudo esse pessoal aí quer cadastrar para pegar a cesta base. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não sei como que eles ficaram sabendo que a gente tinha distribuído. E foi um horror de ônibus, rapaz.
Aí eu cheguei, fui em casa, rapaz, e eu deixei minha bolsa lá e voltei lá na praça para saber o que estava acontecendo e tal, né? Rapaz, mas tava um barulho, né? Mas tava um barulho. Nego falando que ia matar, que ia saquear, que ia... Mas você precisa de ver o barulho que tava. O Adolfo e o Juraci, ó, vazou. Falou, eu não vou ficar aqui não, que isso aqui, não sei o que vai acontecer aqui. A dona Célia, que é que me ajudava a organizar o grupo lá, tava chorando, rapaz. Ela chorava como uma criança. Eu falei, mas o que foi, dona Célia? Não, mas você não tá vendo o barulho que tá aí? Eles estão falando que vão matar, que vão saquear, e não sei o que vai acontecer aqui. E era gente, viu? Aí eu falei, não, não esquenta a cabeça, não. Isso aí é só barulho, não esquenta, não. Aí subi em cima de um toco e gritei com o pessoal, sabe? Porque era muito, aí deu um grito com o pessoal. Falei, olha, gente, o negócio é o seguinte, a gente está aqui com disposição de cadastrar vocês. Mas eu estou ouvindo aí gente falando aí que vai matar. Esses aí que estão falando que vai matar, se você acha que você matar, você vai resolver o problema da fome, você vai resolver o problema do desemprego, então tá, você pode me matar, que eu estou a fim de morrer. Você pode matar. Se for para resolver o problema do desemprego, da fome, da miséria, eu morro, não tem problema não, pode matar. Quando eu falei isso, foi a mesma coisa que jogar um gelo, rapaz. Mas fez um silêncio que ninguém falava nada. Podia passar um pernilongo assim que você ouvia. Mas fizeram um silêncio. E eu continuei falando com o pessoal, nós cadastramos todo mundo, rapaz. Em Ermelino tinha 300 grupos cadastrados no movimento para pegar a cesta base. E aí, aquele pessoal que estava ali desempregado começou a pedir para o Adolfo mais o Juraci para montar uma gata. Sabe o que é gata, né? E aí eles falaram, não, nós só monta, só está sendo assumir. Se ele não assumir, nós não monta. E o pessoal vieram para cima de mim, né? Que a gente montasse essa gata. Aí eu falei, puxa, então vamos montar essa gata, né? Só que daí eu fiz um propósito, né? Falei, olha, nós montamos a gata, mas é assim. Chamei um grupo de trabalhadores, né? Eu monto, mas é assim. Que todo mundo aqui vai ganhar igual. O pedreiro já pulou dessa altura e falou que ele não queria ganhar que nem servente. Eu falei, não, você não vai ganhar que nem servente. Servente vai ganhar que nem você. Ih, rapaz, aí foi um pau. E muita gente não queria. Ah, eu não vou participar disso, porque não sei o que. Eu falei, bom, quem quiser participar é assim. Se não for assim, eu não topo. Falei para eles, ó, nós colocamos uma pia de pão aqui na mesa. Esse companheiro aqui é servente. Ele leva um pão. Esse aqui é pedreiro, ele leva 3. E não tem nenhum filho. Esse aqui tem 4. O que vai acontecer? Vai faltar pão para esse e sobrar para esse. Aonde que está essa ideologia? Falei, o cara vai no mercado comprar arroz, feijão, aquele cara que ganha 10 mil, 20 mil reais, paga o mesmo preço que um coitado que ganha salário mínimo paga. É essa ideologia que você defende? Eu não defendo essa ideologia, eu acho que está tudo errado. A condução para ele é o mesmo preço. Não pode, está tudo errado, tem alguma coisa errada aí nesse negócio. Aí com muito custo, rapaz, achei um grupo que topou montar a gata. Aí foi aonde entrou a Frente Nacional de Trabalhadores, que eu liguei lá e falei com o Edmundo, né? Porque para montar uma gata você tem que ter engenheiro. E aí um engenheiro para aceitar uma proposta dessa. Aí eu liguei lá para a Frente Nacional de Trabalhadores e falei com o Edmundo, né? Falei, ô Edmundo, tem algum engenheiro aí que participa da frente, que tem alguma afinidade com nós, assim e tal? Ele falou assim, tem o Santana, lá na Faculdade de Belas Artes. Eu falei, você tem o telefone dele? Ele falou, tem. Ele me deu o telefone dele, eu liguei. O Santana não estava. Estava um tal de Vilas. Aí o Vilas atendeu o telefone e falou qual que era o problema, né? Eu falei, eu queria falar com o Santana. Ele falou, qual é o problema? Aí eu expliquei o problema, o que era, né? Precisava de um engenheiro para uma gata, né? Ele falou assim, ó, traz uns trabalhadores lá na Frente Nacional, na quarta-feira, para nós conversar. Vamos conversar para nós ver isso aí.
Aí o engenheiro foi lá, esse Vilas, foi lá e discutiu com nós a fundação da Gata. E ele topou. E o pior é que ele topou, Neto, e ele ainda fez uma proposta melhor que a minha ainda. Ele falou assim, olha, gente, que nós fomos discutir o estatuto da Gata, rapaz. Fizemos uma reunião, várias reuniões, para discutir esse estatuto da Gata. E ele falou assim, olha, eu proponho que os operários que têm mais filho ganham 5% do salário, ele ganha mais 5%, de acordo com cada filho. E quando tivesse mais filhos, mais ganhava, né? E proponho também que nós deposita 5% do lucro da empresa numa caixa mútua. Aí eu falei, mas que diabo é essa caixa mútua? Ele falou assim, olha, Tassiano, o negócio é o seguinte, eu não, só o grupo, né? Ele falou, é assim, nós depositando 5% dessa empresa, se amanhã aparecer um outro grupo de companheiros que quer montar uma oficina mecânica, quer montar uma outra coisa, nós já temos alguma coisa para ajudar eles a começar. E assim nós começamos a organizar a classe operária nesse sentido, de todo mundo ganhar bem. E aí, mas aí aqui entra a pergunta que você fez, mas você fez de democracia, né? Lá era praticamente um negócio social. Porque no social, meu amigo, é muito difícil implantar as coisas aqui no Brasil. Mas, rapaz, era uma cabeça capitalista. Porque a cabeça do operário, ela é feita para ele ter lucro trabalhando menos. Ele trabalha menos, ele ganha mais, né? Porque ele ganha a mesma coisa, então ele faz menos para ganhar a mesma coisa. E lá eu propus para eles, eu falei, olha, aqui se chegar material, vocês vão todos ajudar a recolher o material, porque aqui, ó, todo mundo é igual. A firma é de vocês, o lucro que der é de vocês, mas vocês têm que assumir todas as coisas junto. Ih, rapaz, virou uma brigaiada lá, Neto. Ih. Tivemos que desistir, eu e ele desistimos do negócio. No sindicato, meu, a gente contava com o sindicato, você contava com o sindicato só para ir lá cortar o cabelo, que tinha barbearia, e passar nos médicos. Porque funcionar como ele deve de ser, quem fez foi nós, a oposição. Nós que ia para a porta de fábrica, panfletar, para organizar a classe operária, a oposição. Porque o sindicato mesmo, o pessoal do sindicato, você nunca vê em porta de fábrica. Eu não via aqueles caras em porta de fábrica, eu nunca vi. Eu fazia a Zona Leste ali, eu fazia toda a Zona Leste ali, nunca me encontrei com aquele pessoal do sindicato na porta de fábrica. E eu me lembro, rapaz, foi em 70, acho que foi antes de eu sair na chapa de oposição. Eu fiz uma proposta num congresso que teve dos metalúrgicos lá. A gente formou vários grupos para discutir as ideias, né? Eu fiz uma proposta, Neto, de que o tempo que o trabalhador gasta para ir para o trabalho e para voltar fosse contado para tempo de aposentadoria. Porque eu falei, ó, às vezes, e aí eu tinha pesquisado já, tinha feito umas pesquisas, e muita gente falava, olha, eu faço mais força dentro do transporte do que num serviço. Às vezes as pessoas faziam isso, era uns trem apertados, você levantava o pé e não achava mais lugar para pôr, era um sofrimento desgraçado dentro da condução. Então eu fiz essa proposta, no grupo que eu estava. Você acredita que eles não apresentaram a minha proposta na plenária? Não levou a minha proposta para a plenária. Você vê o tanto que o sindicato era peleiro, que até hoje não saiu essa ideia. Agora o governo veio aí e praticamente acabou com a aposentadoria, e nós não tínhamos nada nesse sentido. Porque era justo, porque já consta como um acidente de trabalho quando você vai e vem do serviço. Então não custava nada entrar como tempo de aposentadoria. E tem gente que gasta 2 horas para ir, 2 para voltar. Isso aí contado no tempo de serviço, ixi,
Ajudava bastante o trabalhador. Olha, Neto, eu, sinceramente, lá dentro do sindicato, não, eu via os próprios, sei lá, acho que era diretores lá mesmo, que era assim, bate-pau do sindicato lá, que você não podia, que nem ainda agora que nós estávamos vindo aí, eu estava falando daquele como que é o nome dele? O Salvador fala muito o nome dele. O sindicato? É. Alvese? Não, ele era da oposição, toda vez que ia lá no debate, né? Valdemar? Valdemar? Não. O Raimundinho? Quem? O Salvador falou bastante dele. Eu esqueci agora. Sempre nas reuniões, sempre nas assembleias que tinha no sindicato, quase todas as assembleias a diretoria batia nele lá. Vitor, Raimundinho, Aurélio? Aurélio Pérez. Aurélio Pérez. O Aurélio era um que, toda vez que ele falava lá no sindicato, ninguém ia bater nele. Era. Lá no Cine Piratininga eu lembro. Puxa vida, na pastoral operária, vou dizer sinceramente para você, viu? Quase tudo que eu sei de organização da classe operária aprendi na PO. Tudo. Ali a gente estudava muito legislação trabalhista, direito trabalhista, lei trabalhista, direito do trabalhador, organização do trabalhador. Na PO eu tinha muito documento que a gente discutia isso. Eu me formei na pastoral operária, com certeza. E o papel do Dom Angélico na Zona Leste, o que você acha? Então, o Dom Angélico, quando ele veio para São Paulo para coordenar a pastoral operária, nós já estávamos há tempo aí já nessa luta, né? Que quem coordenava era o Padre Miranda, lá da Vila Matilde. Era ele que coordenava a pastoral operária. Quando o Dom Angélico chegou, eu não vou mentir para você não, porque eu sou assim mesmo, mas eu tive muito pau com o Dom Angélico. Nós tivemos muito pau. Porque uma coisa é você ver o cara falando lá, mas eu convivia com ele. Porque toda quarta-feira nós vinha aqui na rua São Joaquim fazer reunião da PO. E eu vinha para cá, participava da reunião e depois ia embora com ele, que ele morava em São Miguel. Aí eu ia com ele de carro, eu e o Valdemar Rossi. O Valdemar descia no Belém e eu ia junto com ele, né? Mas nós a gente brigava direto, rapaz. Mas brigava mesmo, viu? E eu falava mesmo, falei mesmo pra ele. Falei, Dom Zé, esse negócio de dom, de doutor, de general, de puta que pariu do nome, pra mim não me interessa, sabe? O que interessa pra mim é o que o cara é. Não é se o cara fala que é, não. É o que eu vejo que o cara é. Não tem negócio de papo comigo, não. E nós quebramos o pau. Tem uma ideia, rapaz? Na eleição da chapa 3, em 78, nós estávamos numa assembleia lá na igreja de São Miguel. Era uma assembleia grande. E a gente estava comunicando com todo mundo o negócio da chapa, né? Propondo para o pessoal dar uma força para a gente, para ajudar a chapa. E aí eu pedi para o Dom Angélico para me falar lá na assembleia, né? Poxa, era da PO, pô, afinal de contas, e da coordenação. Pedi para ele me explicar para a plateia lá, para o pessoal, como é que estava a oposição, como é que estava a nossa chapa, né, e tal. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele não deixou eu falar, não. Ele falou assim para mim, você está querendo dar feijoada para recém-nascido. Aí eu perguntei para ele, quantos filhos você tem? Ele falou, nenhum. Eu falei, então, eu tenho 3. Eu tenho 3, você não tem nenhum, e aí vem falando para mim essas idiotices aí, para você ver o tanto que você está errado. Eu vejo o tanto que você está errado. Ele me deixou falar. E o pessoal em Deus, ele é um bosta que nos outros mesmo. D. Paulo era uma pessoa excelente, viu, rapaz? Eu encontrei uma pessoa humana nesse mundo aqui que eu conheci, foi D. Paulo e o Mário Carvalho de Jesus. Mas D. Paulo, rapaz, eu tive com ele várias vezes, nunca vi tanta humildade que nem aquele D. Paulo, viu? E ele era demais, D. Paulo era demais. O D. Paulo, inclusive lá na minha vila, lá perto da minha casa, foi construída uma igreja lá, que o D. Paulo, quando ele vendeu o Paulo VI,
Ele deu o dinheiro para construir igreja, né? E construiu uma lá pertinho da minha casa. Ele fez tudo isso, e para você ter uma ideia, foi em 70 eu fui para a Chapa em 78, quando foi a primeira proposta da criação da pastoral operária? 70, né? Isto. A primeira vez, quando foi implantada essas pastorais, sim, eu estava lá. Foi lá no Paulo VI a primeira vez. Dom Paulo chegou lá mais cedo e ele falou para nós que já estava lá. Ele falou assim, você se prepara, porque vai vir muita gente aqui querendo retirar essas pastorais. Vai querer implantar outras pastorais que eles não se comprometem com a luta. Mas nós vamos segurar duro aqui, vamos bater duro e vamos segurar essas quatro aí, que era quatro, né? Direitos humanos, pastoral operária, comunidade eclesial de base e a periferia, né? Até a periferia. Era quatro. Aí começou a chegar os padres, rapaz. Os padres, aqueles caras todos engravatados, tudo gente bacana, sabe? E os caras bateram mesmo, viu, Neto? Os caras bateram. Não queria assumir a pastoral operária e a pastoral do direito humano, meu, mas ninguém queria. Ninguém queria. Tinha um medo desgramado da pastoral operária e do direito humano. Porque na época dos militares, meu, no poder. Aí nós batemos, aguentamos e seguramos. Aí quando foi em 70, isso foi em 72, né? Acho que foi em 72, porque é 2 anos as pastorais, as pastorais mesmo da igreja, 2 anos, depois muda. Sim. Quando foi em 74, eu me lembro que foi no aqui de Suzano, aqui na Santa Cruz. Foi na Santa Cruz. E aí era para confirmar as pastorais. Aí foi para confirmar e Dom Paulo sempre pedindo para nós para a gente garantir essas pastorais, né? Essas 4 aí. E chegou no grupo que eu estava, rapaz, aí na Santa Cruz, aí uma pastora estava no meu grupo. E tinha um padrecozinho lá, querendo tirar a pastoral operária e colocar a pastoral familiar. Sei lá para que diabo pastoral era essa. Acho que tem a ver com casais com Cristo. Isso aí, era baboseira. E eu batendo contra, né? Não é isso, nós vamos manter a pastoral operária, vamos manter a pastoral operária. E aquele padre com aquela mania, né? Aí o já estava entrando no barulho do cara, rapaz, com a lábia que ele estava colocando a ideia dele, né? Aí eu fui e falei para a Ilma e para o grupo todo, né? Falei, gente, mas vocês, será possível que vocês não estão vendo? Aí o que, Tatiana? Você não está vendo que esse padreco está querendo se esconder aí, está arrumando uma moita para ele se esconder, rapaz? Aí desse jeito mesmo, na lata. Ele está querendo arrumar uma moita para ele se esconder, ele não está afim de assumir a luta, rapaz. Larga a mão, rapaz, nós temos que garantir a pastoral operária. Não tem nada que tirar a pastoral operária, nós temos que garantir a pastoral operária. E garantimos. Aí, rapaz, aí virou todo mundo, falou, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Todo mundo. Esse cara ficou com uma raiva de mim, rapaz do céu. Ficou doido. E aí, quando foi naquele dia, porque foi 2 dias o encontro, né? Naquele dia, Neto, na plenária eu falei umas coisas lá, mas é que eu já tinha ouvido isso de Dom Paulo mesmo, ele já tinha falado para mim. Aí, na plenária, eu peguei e falei, né? Que estava todo mundo se inscrevendo para falar na plenária, né? Aí, na plenária, eu peguei e falei, né? Falei, olha, gente... E a gente, naquela época, os militares estavam onde a gente estava, eles estavam cercando a gente, né? Aí eu peguei e coloquei, falei, ó, gente, eu acho que nós aqui estamos sentindo como os primeiros cristãos dentro das masmorras e correndo lá dos romanos. Eu acho que nós estamos aqui enfrentando a mesma coisa, mas nós não podemos ter medo, não. Cristão não tem medo. E falei, ser cristão não é ser padre, não é ser papa, não é ser pastor, não é ser nada. Cristão é ser cristão, mas padre, bispo, esses caras não podem não ser cristão. Porque você sabe que foi no outro dia, que nós chegamos cedo lá, nós estávamos numa rodinha batendo papo, o Dom Paulo
pediu licença para a Rodinha lá para me dar parabéns. É, ele veio lá e me abraçou, falou, parabéns, você deu o recado que precisava dar lá. Eu falei, tá bom, Leopoldo. Mas eu já tinha conversado bastante com ele. Do filme que fizeram sobre você, como é que você sentiu isso? Ah, rapaz, falar a verdade, viu, Neto? Achei uma porcaria. Por quê? Ah, ali não diz nada. O cara gravou não sei quantas horas para tirar, sei lá, quantos minutos ali e não pôs realmente o que interessava. Mas você não acha que ali tem uma lição de vida? A sua história com a árvore e tudo aquilo? Hã? É bonita a história com a árvore. Com a árvore. Ah, o pé de jaca? É. Não, é porque eu fui criado baixo do pé de jaca, né? Sim. E aí, falei, fui criado baixo do pé de jaca, você morre baixo do pé de jaca. E agora, rapaz, carrega de jaca, vai tanta gente lá pedir jaca. Eu socializo jaca lá, viu? Não, mas é importante a história de vida, da continuidade. É. E aquele meu neto, que estava, que nasceu, né, o filho dele lá, que nós foi lá, que estava tomando banho no balde, ele esteve em casa essa semana. Que beleza. Ele está morando em Paraty agora. Olha, tá levando a vida. Ele tá levando a vida, morando em Paraty. A cena é muito bonita. Ele fez um rancho lá em Paraty e está morando lá. Mas parecido com o pai. Hã? Porque quando você vai lá, é uma coisa meio alternativa, ele estava num lugar meio alternativo, não era? Isso. Ele é um cara fora de série, viu aquele cara ali? Fora de série.